tava andando aqui pelo parque. Fui chegando no final aqui, aí passa a pista aqui. Achei bonito aqui já vinha bonito ali de trás, mas eu não tava filmando, eu tava respondendo o pessoal aqui no telefone. Uma amiga minha que mora em Karlsruhe mandou mensagem, eu tava respondendo ela. Ela é albanesa e ela mora aqui. Ela morou comigo, na verdade não morou comigo, morou com os amigos meus antes, né? Eu tinha saído da casa que eu morava em Berlim. Da casa não, era um hostel, basicamente. A gente morava um monte de gente lá. E aí logo que eu saí, pouco depois ela entrou. Mas como eu conhecia o pessoal, eu ia muito lá ainda, né? Eu saía do trampo, ia lá, levava as bebidas, sabe? A gente ficava lá bebendo, curtindo, né? E aí tava começando o inverno, cara. A inverno aqui é meio deprimente, né? É muito frio, muita neve. Então eu ia lá e eu sentia um pouquinho mais de vida, né? Aquele negócio que o brasileiro tem, do calor humano, aquelas coisas, né? Você sente que você tá com os amigos e aquela coisa toda. Porque quando você tá acostumado a isso praticamente a vida toda, e aí você vem pra cá, você não conhece ninguém, você faz alguns amigos, mas aí você começa a trabalhar e você vai todo dia, casa, trabalho, trabalho, casa. E aí chega uma hora que você não começa a sentir meio depressivo, né? Meio estranho. Começa a sentir falta dessas coisas aí. Você fica meio zumbizão. E isso piora muito, principalmente no inverno, né? Porque no verão, cara, verão é sol, é calor. Inclusive hoje, por exemplo, eu tirei a blusa. Primeira vez que eu tiro a blusa aqui fora de casa, tá? Primeira? Não, eu acho que teve um lugar que eu tirei também. Logo na primeira semana que cheguei. Eu tirei rapidinho, mas ainda não tava gostoso. Ainda tava bem geladinho. Então eu voltei a pôr a blusa. Eu tirei só pra sentir o sol um pouco. Agora já tá tranquilo. Eu tô sem blusa. Eu tô com a blusa aqui, né? Eu saí com a blusa. Porque eu não sabia que ia estar tão assim. Mas tá dando pra ficar sem blusa. Enfim. Aí voltando, né? Então essa menina eu conheci lá. Com o pessoal lá, né? Ela tava morando lá. E eu tinha mudado já pra uma casa, arrumado um trampo. E alguns dos caras estavam lá ainda, né? Porque quando você vai, você mora no hostel, é assim. É bem legal no começo, é muita bagunça, aquela coisa. Só que com o tempo começa a cansar, especialmente se você arruma um trabalho, né? Você tem os horários, aquela coisa. Então você acaba mudando. Você pega uma casa, né? Um quarto, alguma coisa, uma república. E aí eu sei que eu tive que fazer isso. Então eu mudei, fui pra um AP lá, né? Numa rap. Só que eu voltava lá, era caminho, era uma estação antes da onde eu tinha arrumado lugar. Então, às vezes eu saía do trabalho e ia lá. Ou na folga, né? Ia lá, tinha um monte de galera lá ainda. Pra gente ficar bebendo, fazer rango, essas coisas todas aí saía, né? E aí você sentia um pouco daquele calor humano e aliviava um pouco a depressão no inverno. Só que chega uma hora que não tem como, né? Uma hora é muita neve, é muito gelo, ninguém mais quer sair, ninguém quer fazer mais nada. E aí realmente atrapalha um pouco. Enfim, eu mantive contato com ela. Ela chegou aí na minha casa, visitar lá e tal, ainda em Berlim, né? Que eu mudei, né? Eu fui pra esse lugar primeiro, depois eu fui pra outro lugar, mudei de trampo. Mas eu mantive contato com alguns, né? Alguns dessas pessoas aí nem estão mais em Berlim, ou muito menos na Alemanha, né? Alguns voltaram, né? Então tinha gente da Espanha, da Itália, a própria Alemanha, né? De outros lugares, América do Sul, Chile, Argentina, Estados Unidos. Então, o pessoal foi voltando, né? Para os seus países. Alguns vieram aí só por ficar um ano, né? Tinha visto de um ano. Alguns ficaram, mas foram para outras cidades, né? Foram fazer faculdade. Tem que lembrar que o pessoal era bem mais novo que eu, em geral, né? A maioria era mais ou menos estudante ainda. Tinha 20, 22, 24 anos. Eu já era um pouco mais tiozão. Eu devia ter o quê? 26, 28? Acho que 28 eu tinha, acho que 28, 29. Por aí.
não é tiozão ainda, né? Mas perto dos caras. Então assim, eu já era formado, tudo, né? E o pessoal não, o pessoal tava vindo fazer faculdade aqui. Tem amigo do Equador também, 2 irmãos, que inclusive eu tô falando com eles. Eu mandei mensagem, né? Que tava vindo pra cá e tal. Então um deles está em Berlim, ele tinha saído, ele voltou. O outro tá em outra cidade. Ele tá fazendo faculdade lá, pelo que eu sei. Acho que não é nem faculdade, acho que já é o Master, né? Eu acho que ele já se formou. E já tá fazendo a pós dele, alguma coisa assim. E essa menina aí, ela é albanesa. Inclusive ela fala português, tá? Ela aprendeu a falar português. Que ela morou um pouco em Portugal, parece 6 meses. Ela já falava italiano, espanhol. Eu acho que falava espanhol. Acho que é espanhol também, inglês, alemão e a própria língua da Albânia. E ela queria aprender português. E ela fez um intercâmbio em Portugal. Ela que pensou em ir pro Brasil, mas acabou indo para Portugal. Acho que ficou mais fácil para ela lá. E aí ela manteve um pouco de contato comigo, né? Claro que não é todo dia, né? Toda hora. Mas às vezes a gente se fala. E daí, quando eu falei que tava vindo pra Alemanha, e é perto aqui, né? Heidelberg é 1h30 da cidade dela, que ela tá. Ela ia pra Suíça, ela falou pra mim. Mas acho que não conseguiu visto lá. A Albânia não é parte da União Europeia, então ela não pode transitar livremente aqui. Aí eu acho que ela aplicou lá, não conseguiu, e aí ela resolveu vir pra Alemanha de novo, que aqui é mais fácil pra ela. Então, o pessoal tá indo bastante de bike aqui. Então ela tá aqui na Alemanha, tá em Karlsruhe. E eu tô aqui em Heidelberg e pensando em ir pra Berlim de novo. Porque, como eu falei em outro vídeo aí, questão do trabalho. Amizades também, tudo, mas não é tanto amizades não, isso aí eu tô bem de boa sozinho. Questão mais do trabalho mesmo, né? Eu não falo alemão, então pra ficar aqui falando, trabalhando sem alemão é difícil, cara. Só no inglês. Então, a não ser que seja uma área mais específica, né? Acho que uma área de TI, alguma coisa do tipo, engenharia, talvez eles aceitem. Mas pra mim é meio difícil. Minha área de formação não é dessas. E basicamente a minha área que eu teria mesmo que falar alemão, não falo. Então eu acabo indo pra área de turismo aí. Trabalhar com hotelaria, com barco, esse tipo de coisa, eu acabo indo. Por falar inglês é mais fácil. Eles aceitam. Só que nessa cidade em si não, né? Isso aí teria que ser Berlim, então. Vamos ver, né? Até a obra que eu achei que fosse pegar tranquilo aqui. Que obra você não precisa falar tanto. Você tem que saber fazer as coisas ali. Mas acho que por causa dos comandos, das ordens, né? Do supervisor, né? Do encarregado lá. E aí o cara não fala inglês, então complicado, né? Então por causa disso eu tô indo pra Berlim provavelmente.